Revista CBN. Cultura. Cultura para falar a respeito de uma série que está sendo veiculada no streaming, em especial na Netflix, e que tem aí movimentado grupos e mais grupos de mulheres, grupos de estudo, grupos de mulheres querendo falar sobre o ser mulher. Algo muito profundo, muito pesado, que vai aí ativar uma série de gatilhos para muitas mulheres. E eu vou reproduzir até um trechinho do texto da nossa entrevistada de hoje aqui no Revista. Ela fala assim no texto dela para a revista Crescer, no site da Crescer. Esteja preparado para assistir aos 10 episódios da minissérie Maid, que significa faxineira, né, na tradução em inglês, que estreou nesse mês de outubro na Netflix. Toque em lugares e situações dentro de você que talvez nem estejam diretamente relacionados com a narrativa da série, mas, apesar de difíceis, são questões que valem ser revisitadas e ressignificadas. Gosto muito de poder falar a respeito desse assunto, gente, num programa como Revista CBN, que tem audiência de mulheres, mas uma audiência enorme de homens. E a gente precisa falar juntos a respeito disso, embora a série ela tenha tocado muito as mulheres. E eu quero muito que os homens estejam nesse debate para entender a dor que é para boa parte das mulheres. Assistam a série e me mandem mensagem a respeito desse assunto. Mas para falar sobre isso e entrar, eu nem consegui assistir a série inteira de tão forte que é, mas eu estou aqui em contato agora, com uma alegria imensa, com a Ana Paula Pontes, editora-chefe da revista Crescer, que eu acompanho tanto, que eu sou tão fã. E ela escreveu esse artigo, né, Ana, para a revista, falando de como mexeu com você a série e como tem mexido com todas as mulheres que assistem essa série. E eu vou abrir um pouco espaço para você trazer essa reflexão para a gente, porque na nossa conversa prévia foram tantos pontos que a gente levantou. Eu tenho um especial que eu quero levantar e eu vou jogar para você, mas antes disso eu quero que você conte para a gente tanto um pouco do enredo, como de como tem nos tocado e como fala assim cruelmente do que é ser mulher hoje, né, ainda na nossa sociedade. Aninha, um beijo para você, abraço, boa tarde. Boa tarde, Pétria, que prazer enorme estar aqui com você hoje. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, eu comecei a assistir, essa série estreou dia 1 de outubro, né, e eu comecei a assistir logo na estreia. E aí eu comecei muito despretensiosamente ali, achando que era mais uma série como outra qualquer. Não tinha a noção, né, de que ela é realmente inspirada em uma história real, né, e a partir de um livro, inclusive, né, da Stephanie Land, que foi, né, a protagonista, né, dessa história. E é isso, Petra, ela toca em várias questões. Então, ela fala ali de maternidade, da mãe solo, né, eu acho que isso é muito forte, né? Eu vivenciei isso muito com meu filho sozinha, né? Como eu te contei. Então, você vê ali, né, a luta, né, dessa mãe para criar essa filha sozinha e não deixar, né, que essa infância dela, né, vá por água abaixo, apesar de todas as dificuldades. Ela fala da questão da violência doméstica, que é algo assim que me marcou muito, de como ainda não há um entendimento claro de que a violência psicológica, né, ela é uma violência doméstica. Dá exemplo, Ana. Por exemplo, um grito de um parceiro, vou tentar não dar spoiler, mas um grito, né, de um parceiro, te proibir de conversar com seus amigos, ou de você evoluir, ou de você trabalhar, isso é tudo uma violência doméstica. Então, tem um momento, acho que a série ela levanta essas reflexões, então, como é difícil para a própria vítima se enxergar como uma vítima de violência doméstica, porque ela não tem marcas no corpo de agressão. Então, assim, isso é muito forte. E você começa a se refletir, voltar, né, na sua vida e falar, nossa, é sério, eu sou uma vítima, então, de violência doméstica, e é muito duro. Então, esse é um outro ponto, né? Tem ali a questão da pobreza, né? Muito forte. Um outro tema aqui, estou dando um overview, né? A questão da rede de apoio, que a gente
tanto fala. Sabe uma coisa que me chamou a atenção no começo? Vamos colocar para aí você já explicar e tocar essa bola também. Eu não me conformava, eu não consegui assistir tudo porque foi forte. Gente, é um soco no estômago. Tem que assistir porque a gente está falando de sociedade e aqui no Revista a gente faz essa reflexão e eu quero muito que vocês assistam para a gente fomentar essa conversa. O que acontece, Ana? Eu não me conformava. Como ela não tinha essa rede de apoio. Na minha cabeça, eu falei assim, como é que pode a pessoa estar tão sozinha? Tão sozinha. Eu não me conformava. Aí eu fui lembrar de quando eu tive a minha primeira filha, a gente tem que, de certa maneira, muitas vezes, a gente tem que ir cavucando essas redes. Mas no limite, você fala, nossa, eu sou afortunada porque eu consegui formar uma rede de apoio. E tem muita mulher que não consegue. Meu Deus, é desesperador. Fala sobre esse ponto pra gente. Pois é, essa questão é muito marcante, né? Porque ali, enfim, isso está até na sinopse, né? Ela sai ali, né, no meio de uma noite de casa, né? Quando ela se dá conta que ela não tem mais como ficar naquela situação. E para onde vai? E para onde vai, né? Ela lembrou de uma amiga, mas ela viu que aquela história não cabia mais na vida dela e ela simplesmente não tem para onde ir, né? Porque não tem, né, uma família estruturada e mais ninguém. Né? E justamente porque também ela sofria essa violência doméstica do marido, né? Depois a gente entende ao longo da série que excluía ela também, né, de outras relações. Então, realmente aí ela não tem, vai buscar essa ajuda, né, no governo. E aí que começa muito esse embate, né? Para ela conseguir uma ajuda, ela precisa se enquadrar na questão de violência doméstica e ela não se vê nesse papel. E aí a gente vê, né, o quanto, né, essa questão dessas políticas públicas, né, e até de outras, né, de instituições, né, de abrigos, o quanto isso é fundamental, que isso no fim também é uma rede de apoio, né, para quem não tem amigo, né, ou parente ali. Eu quero tocar num ponto, porque a gente sempre tem esse tempo curto do rádio, mas ele lança a luz e a gente vai dando aí umas iscas, né? Igual a Marisa falou que assistiu, né? Acho que a Marisa aqui do nosso ouvinte falou que assistiu o primeiro capítulo ontem. Aqui, a Marisa de Campos assistiu o primeiro capítulo e tal. Uma coisa que me chama muito a atenção, trazendo um pouco para a sociedade brasileira, tive até em algumas conversas sobre esse assunto, é muito simbólico que o nome da série seja Maid, que é faxineira, que é uma profissão, em sua maioria, né, para não dizer totalmente feminina, e tão desprezada, e tão importante. Outro dia eu vi, até só para você ver, ó, aqui, nós duas, como é que você vai trabalhar? Se não tem uma pessoa lá na tua casa, trabalhando dignamente. O trabalho maid da faxineira, principalmente aqui no Brasil, ele é tido como um subtrabalho. Enquanto a gente não olhar para esse trabalho como honrado, como um trabalho que tem que ser pago do jeito que tem que ser pago, certo. Porque eu vejo, o Brasil é uma hipocrisia danada, Ana. É um absurdo que a gente vive nesse Brasil em relação ao trabalho feminino da mulher que está em casa de família. Então, se isso também não for discutido, eu não sei como é que a gente vai continuar discutindo o feminino, porque eu não vejo muito esse assunto ser discutido, da relevância desse trabalho e como é um subtrabalho, geralmente. E isso é retratado também na série, né? Sim, muito. Na série, só voltando um pouquinho na série, ela, enfim, ela precisa da creche para a filha, mas para ter a creche para a filha, ela precisa de um trabalho. Ela fica ali numa cilada, né? E é um trabalho que praticamente ela paga para trabalhar. Né? Então, essa parte gráfica da série, né, que vai mostrando ali a contabilização, né, do que ela não tem já de dinheiro, né, e ela tem que comprar os seus próprios produtos de limpeza, né, suas próprias... Então, assim, e de que maneira ela é tratada dentro dessas casas, né, muitas vezes, apesar de ter trocas importantes depois, que aí a gente entende que rede de apoio é independente de classe social, todo mundo precisa de alguém. E eu até peguei uns dados, Petra, só para a gente ter ideia aqui. No Brasil, segundo o IBGE, a gente tem 6,2 milhões de trabalhadores domésticos. É uma força de trabalho muito forte. Desses 6,2 milhões, 92,4% são mulheres. Então, assim,
É muita gente, sabe? E são mulheres, e ficou muito evidente, sabe, Pétria, na pandemia, o quanto a gente precisa, né? O quanto é difícil você administrar uma casa, você cuidar de uma casa, e quanto realmente é um trabalho que tinha que ser muito valorizado. Eu até Valorizado, honrado, reverenciado. Eu sempre falo isso, eu sempre falo isso. Enquanto a gente não transformar essa relação horrorosa que o Brasil tem, o brasileiro principalmente, embora a série seja de fora, e isso é retratado também. Mas a gente, enquanto humano, não olhar para isso, Ana, eu não sei, assim, eu não sei qual que vai ser a saída para falar, mas é muito legal isso que você está trazendo mesmo. Sim, e Pétria, assim, outro dado que eu peguei aqui da Organização Internacional do Trabalho, que é assustador, que 77,5% das domésticas estão na informalidade. Claro. E aí você vê que patrões se valem de várias, né, e a gente vê isso também muito ali na série, de uma fragilidade dessas pessoas que dependem desse trabalho para o sustento das suas casas, elas têm que se sujeitar, né, elas têm os direitos dela, humanos e fundamentais, violados o tempo todo. Né? Aconteceu isso muito na pandemia, né? Quantas trabalhadoras tiveram que se ausentar das suas casas porque o patrão, se você for para sua casa, você não vai poder retornar. Como se trata essa pessoa que cuida da sua casa, né? Do seu filho, de você, né? Eu lembro, até a gente conversou, né? O quanto para mim no meu pós-parto, né, uma semana que a minha irmã tinha me emprestado, né, a pessoa que trabalhava para ela, para ficar uma semana comigo, minha mãe estava fora de São Paulo, e quanto aquilo me tirou de uma situação de puerpério que a gente sabe que é muito difícil, que foi a pessoa que fez uma comida, né, e que segura o seu filho para você tomar um banho. Então, assim, como é que ainda hoje, assim, os dados são alarmantes, assim, quando eu fui buscar os dados, assim, 70% delas, Pétria, foram afetadas na quarentena, muitas perderam o emprego, né, ou tiveram que se submeter a acordos. Então, assim, é muito triste de ver, e é isso, né? Quase 92%, né, desses trabalhadores são mulheres. É um trabalho muitas, né? feminino, hoje é um trabalho feminino. É um E é trabalho tido como feminino. subtrabalho. É tido assim. Exato. E em vez da gente olhar com honra para esse trabalho e ver que. Eu falei isso outro dia numa conversa, falei assim: vocês estão espantadas com o que está no Maid, né, na série Faxineira? Isso está acontecendo na tua casa agora, com a mulher que trabalha lá. Deve estar acontecendo e você não sabe, porque você não tá nem aí, é uma coisa, né? Então, assim, a gente precisa. Isso me tocou tão forte nesse ponto, como a gente coisifica as pessoas, e isso também é um assunto do feminino. Isso também é um assunto do empoderamento nosso feminino. No sentido do feminino, do tá olhando para o outro, de querer uma sociedade melhor. Se a gente está só pensando no nosso umbigo, nas nossas questões filosóficas, e a gente não está olhando na prática do made que está acontecendo dentro da nossa casa, ou da casa da nossa vizinha, né, Ana? A parte que mais me pegou foi essa, você acredita? Sim, e é uma forma de abuso, é uma exploração, que é o que acontece com a Alex, né, a personagem ali, né, então, assim, até pelas pessoas, né, ali no caso da série, que estão ali ao redor dela, então, assim, é muito solitário, assim, quando eu levantei esses números, eu fui olhando, eu falei, gente, e são pessoas que realmente é o que a gente fala, são pessoas que são a nossa rede de apoio, isso a gente fala tanto, né, na maternidade e no feminismo, do papel dessa rede de apoio, a gente desvaloriza essa rede de apoio que a gente, independente da gente remunerar ou não, né, a gente tem que tratar essas pessoas bem. E muitas delas, né, Pétria, são mães solo, que a gente fala tanto, né, no Brasil a gente tem aí mais de 11 milhões de mães solo, que é tão retratada, né, na série também, e o quanto é difícil para essas mulheres, né, tomarem as decisões ali do dia a dia, né, serem as únicas responsáveis ali para a criação, né, de uma criança, né. Então, assim, é o que eu falo, assim, é uma série necessária. Seja você pai, mãe, avó, se você né, não tem ninguém, enfim, porque é isso, ela vai falando desse ciclo, né, de também esse ciclo vicioso da violência, como é importante a gente quebrar esses padrões, né, de violência, quanto isso vem, né, passa de geração para geração facilmente, né? Ana, eu vou convidar, além do pessoal assistir a série, a gente quer muito, né, que você, homem e mulher, assista a série e saiba, quando você assistir, principalmente se for homem,
saiba que é isso que acontece. Não é arte. Arte, interpretação da realidade. É uma história real. E isso, assim, lá nos Estados Unidos, não sei o quê. Aqui é ainda pior do que acontece lá. Então, assiste. Vai fazer bem, vai te fazer bem, vai nos fazer bem. Mas também quero indicar para vocês podem até ir no Google, vai lá assim, Revista Crescer, Made, série da Netflix. Já vai cair no texto da Ana Paula, no site da Crescer, que eu também recomendo fortemente para vocês lerem. Aqui a gente pincelou, se inspirou no texto da Ana, na Crescer, para comentar um pouquinho com vocês e jogar essa isca para todos nós assistirmos. Eu preciso assistir até o final, mas realmente foi pesada para mim. Pelo tanto que já me inspirou, né, Ana? Então, imagina. Eu quero te agradecer, viu? Eu que agradeço. Imagina. Trazer um monte enorme. de dado, trouxe um monte de reflexão. Vocês são demais, assim. Eu não canso de elogiar o trabalho da Crescer, que é impecável, fazendo um trabalho por uma sociedade melhor, por famílias melhores, homens e mulheres e crianças melhores. Ana, beijo enorme para você. Beijo, obrigada, viu? Até mais. Ana Paula Pontes, editora-chefe da revista Crescer. Muita reflexão nesse programa de hoje. Teve roda de conversa, teve debate. Nadédia Calado foi demais. Tô aqui, ó, intensa, tá? Vocês já ouviram. Vão ficar agora na sequência com a Nadédia Calado no Show da Notícia. Acompanhem, participem, fiquem aí conosco nas tardes da CBN. Hoje a gente teve a participação do Dream Team impecável. Sabe aquela assim, você ama vir trabalhar? Você fala, até eles vão estar lá, eu vou amar ir pra lá trabalhar. Juliano Fonseca, Janaína Barros e Gabi Rangel. Na Central Técnica eu vi que tava Binão, e Marrom, nosso lindo, querido, competentíssimo Lorival Rocha. Apresentação, Pétria Chaves. Muito obrigada pela reflexão, pela companhia, pela escuta atenta e pela troca. Amanhã tem mais revista fica aqui, revistinha ou revista C? Amanhã tem mais revista CBN ao meio-dia ao vivo, gente. Tchau. Revista CBN. Repórter CBN. Sábado, 30 de outubro de 2021. O governo de São Paulo decidiu vetar o projeto que acaba com meia entrada em eventos culturais e esportivos. O decreto foi publicado no Diário Oficial e teve a assinatura do deputado Carlão Pinatari, do PSDB, que é presidente da Assembleia Legislativa e está como governador em exercício em função das viagens de João Dória e Rodrigo Garcia ao exterior. Na decisão, o presidente da Lesp afirma que o projeto é inconstitucional, uma vez que a legislação federal garante o direito ao benefício. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que o publicitário Marcos Valério tenha prisão domiciliar revogada e volte para o regime semiaberto. O parecer foi enviado ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator do processo. Condenado a 37 anos de prisão, no caso do Mensalão, Valério foi para o regime domiciliar em março do ano passado, por causa da pandemia de Covid. A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado com 4 partidas: Flamengo e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Santos, Juventude Bahia e América Mineiro e Fortaleza. Pela Série B, o Vasco perdeu para o CSA pelo placar de 3-1 nesta sexta-feira, em São Januário. A derrota reduziu as chances da equipe carioca de retornar à Série A. O time está a 6 pontos da zona de classificação. No horário de Brasília, 3h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.